Porque eu fiquei muito tempo fora, eu me formei e tal, e ainda acompanhei o movimento estudantil durante um tempo, mas depois minha vida me afastou da ECA, que aí teve 75, eu fui preso, eu trabalhava, babai, fundei o Boré, junto com mais uma porção de gente, vários daqui, entre eles o Laerte. E eu só vim reencontrar a ECA em 80 e quanto? O Zé Marques de Mello tinha voltado e assumiu a chefia do departamento, e ele percebia, isso foi uma das coisas que eu fui fazer, trabalhar na construção da imprensa sindical dos trabalhadores. A Alboré foi criada para isso, a Delegação de Serviços dos Trabalhadores. Dentro dessas duas lógicas, luta pela democracia, contra a ditadura e por participação do povo. Você pode ter democracia, mas sem povo, rapidamente eles se reacomodam, aliás, quase sempre é assim. Então a minha ideia era que a gente devia trabalhar, e devia ter uma imprensa própria dos trabalhadores, para que eles também pudessem ser protagonistas e tal. Enfim, passou a existir uma imprensa sindical numerosa, de milhões de exemplares, muita gente e tal. E o Zé Marques de Mello, com sensibilidade para as coisas do mercado, cria aqui, no curso, uma disciplina chamada jornalismo sindical e uma outra chamada jornalismo comunitário. Criaram isto e foi feito um concurso. Apareceram 14 candidatos. O Zé Marques me ligou pedindo que eu voltasse para a ECA para ajudar na reconstrução da ECA, porque teria ocorrido aqui o que se chamava na época de acordo de patifes, em que alunos e professores se combinaram que não tinha aula, então o professor não vinha, os alunos também não vinham, no final do mês aparecia para assinar a lista e cumprir as formalidades, e então isso aconteceu aqui. 25% dos formados não frequentaram o curso. Foi uma época de desbunde geral. Está falando da final da década de 80. Isso. O nome que me chegou aos ouvidos chamava-se Acordo de Patifes. Tá. Que o professor não dava aula, o aluno não vinha, mas depois levava, fazia de conta que tinha assistido, dava nota 7 e passava. E o Zé Marques veio para reconstruir, ou seja, contra esse Acordo de Patifes, gente que topasse vir para reorganizar o curso de jornalismo. Então, portanto, com liberdade para fazer o que quisesse. O propósito era fazer com que alunos e professores se encontrassem no mesmo bate local, no mesmo bate horário. Ou seja, voltar até a aula. Isso aqui virou uma explanação. Aí, ele me chamou para isso e falou, bom, eu tenho experiência, trabalhei nisso esse tempo todo, e retribuir de alguma maneira para a escola que eu fiz, isso é evidente. Escola pública que então vim aqui, aí teve 14 candidatos, trouxeram as provas, aí foram selecionados 4, teve lá uma entrevista, uma banca, a Regina Festa, o Ciro Marcondes e uma outra pessoa que era, depois morreu, que era aqui de Osasco, o vereador do PT. E, bom, aí tiveram as aulas e tal, e quem ganhou esse concurso chama-se Valdeci Verdelho. E ele veio dar aula, não sei quanto tempo ele ficou aí. Eu sei que ele acabou não caminhando essa coisa, foi substituído por um outro professor e um outro. O fato é que em 86, portanto 3 anos depois, maio de 86, eu recebi um telefonema do Zé Marques de Mello e um outro do Ciro, dizendo se eu topava, aí que eu fui informado anos depois que eu tinha tirado o 2º lugar nesse concurso, porque nem essa informação me deram na época.
porque como ia ter eleições em novembro, tem uma lei que proíbe você contratar qualquer pessoa num período anterior a 6 meses, tá certo? Então, se vai ser 15 de novembro, isso tinha que ser feito até 15 de maio, senão não podia legalmente. E não havia como fazer um outro concurso, porque aí ia só no ano seguinte ou no outro. Então, tomaram uma decisão aí no Conselho de Departamento de olhar a ata do que tinha sido esse concurso passado e chamar o segundo lugar, que era eu. Eu vim, eu nem sei como é que eu consegui juntar a papelada toda, porque era uma tralha de... Eu sou ruim de organizar papéis. O fato é que falaram comigo de manhã, aí o conselho reuniu, terminou na hora do almoço, me disseram que eu tinha sido aprovado, agora eu tinha que trazer os papéis para a mesma tarde. Tá. Eu juntei esse troço todo e vim aqui. Muitos anos sem vir na ECA. Então, tipo, escola... Vocês nunca foram na escola, vocês fizeram primário, ginásio, tal, uma passeada. Então, veio por aqui e tal, com saudade, contando as pessoas, tudo muito calmo. E maio é quando tem tinha a tradição da semana de comunicação, sempre em maio. E eu acabei ficando por aqui, e aí tinha a semana de comunicação lá, havia não sei quem era do Rio Grande do Sul, Schroeder, uma coisa assim, que era o convidado para ser o palestrante da noite da semana de comunicação, e tinha recebido um telefone dizendo que ele não vinha, porque perdeu o avião, etc., e me convidam para ir para a mesa da semana de comunicação, ser o palestrante daquela mesa. Falei, bom, isso aqui está realmente uma merda, porque eu de manhã estava na minha casa dormindo, o cara já virei professor, já sou palestrante, realmente isso aqui está uma esculhambação, vai precisar mesmo de muita ajuda. E foi o que eu fiz aqui durante 6 anos, de 86 a 92, é uma outra história, que não vai dar para contar hoje, mas que foram esses 6 anos de tentar contribuir de uma outra maneira com a reconstrução. Mas numa época muito ruim, porque de 86 a 92, grande parte do tempo é da pasmaceira. Os estudantes, os jovens, vêm para a rua com o negócio do fora Collor. Collor foi eleito em 89. Portanto, eu lidei com um estudantado que não queria nada com peixe. O que eu propus a eles foi uma coisa meio parecida com o que eu tinha feito lá na época de estudante, que era apresentar um projeto e propor uma parceria. Tá certo? O sujeito participa se quiser. Se não quiser, não enche o meu saco. Vai cuidar da vida, vai ficar, sei lá, puxar fumo, ficar sentado numa cadeira, vai fazer curso de espanhol. Tem gente que faz curso de espanhol, sábados. Mas a ideia de que é possível você fazer um melhor curso, formar pessoas, desde já, desde que você adote a ideia da prática reflexiva. Só se enxuga quem se molha. Não tem jeito, nós não vamos formar aqui bons jornalistas se esses caras não saírem por aí.